Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para discutir nesse videocast sobre os desafios da degeneração macular relacionada à idade e também sobre o edema macular diabético. Estou aqui acompanhado com 3 colegas muito especiais para essa conversa e eu quero começar convidando a Cecília, que está aqui ao meu lado, a se apresentar e também fazer a sua autodescrição. Olá, pessoal. Meu nome é Cecília Vasconcelos, eu sou psicóloga, diretora do Bengala Verde Brasil e doutorando em Ciências Visuais pela Escola Paulista de Medicina. Eu sou uma mulher com deficiência visual, tenho uma doença de retina rara que se chama amaurose congênita de Leber. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos escuros, boca fina, nariz pontudinho. A minha sobrancelha, ela é levantadinha, assim, faz como se fosse um V. Eu tenho cabelos ruivos, um pouquinho abaixo do ombro. Eu tô vestindo uma blusa rosa e eu tô sentada aqui numa cadeira de escritório. Doutora Patrícia, por favor. Perfeito. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Bom, meu nome é Patrícia Kakizaki. Eu sou médica, oftalmologista, especialista em retina clínica e cirúrgica pela Unifesp. Atuo como diretora do Santa Cruz Eye Institute e tô aqui para compartilhar com vocês. E na minha audiodescrição, eu tenho mais ou menos 1,58 m, cabelo preto com algumas mechas, comprido, descendente de oriental, e tô vestindo uma blusa preta e sentada também numa cadeira de escritório. Bem-vinda. Obrigada. Tati. Pessoal, super obrigada pela participação de vocês. Meu nome é Tatiana, eu sou gerente de experiência do paciente na Roche. Eu sou uma mulher de traços asiáticos também. Tô com cabelo escuro, preso, e uma blusa branca, também sentada numa mesa de escritório. Muito bem. E eu sou o Rogério Mauad, eu sou gerente executivo de estratégia médica para oftalmologia na Roche. Eu tenho 1,88 m, estou sentado numa cadeira que disfarça um pouco a minha altura. Tenho a pele bem branquinha, estou usando um óculos também. Sou magro. Estou vestindo também aqui uma camisa que está com a manga dobrada até a altura do cotovelo, de cor azul, e calça jeans. Prazer estar com vocês para esse bate-papo aqui de hoje, gente. Obrigada. E vamos já começar então o nosso bate-papo de hoje. Estou colocando todos os nossos ouvintes e quem está nos assistindo na mesma página. E aí eu vou começar a primeira pergunta, então, para a doutora Patrícia, que eu vou chamar ao longo do nosso videocast de Pati. Tá ótimo, melhor. Muito bem. Vamos lá. Pati, conta pra gente, então, o que é a DMRI, o que é o edema macular diabético e como que a gente pode tratar e manejar essas doenças. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. É muito, muito importante essa iniciativa de a gente passar mais conhecimento para o público. E vamos lá, falar de uma forma bem simples o que é a degeneração macular relacionada à idade, ou DMRI, e o edema macular diabético. Então, a degeneração macular é uma doença ocular crônica degenerativa, que afeta a parte central da retina que a gente conhece como mácula, né? Mas o que é retina, o que é mácula? Se a gente for olhar o nosso olho por dentro, a gente tem uma estrutura que recobre ele bem no fundo de olho, parece um papelzinho de parede, essa é a retina. E ela é responsável por formar a imagem. Então, as lentes do nosso olho, a córnea, o cristalino, eles vão pegar os raios de luz das imagens que a gente está vendo e vão focalizar na retina, onde a imagem, os raios de luz vão focalizar e a imagem vai ser formada. E aí, transmitida pelo nervo óptico até o nosso cérebro, que vai decodificar essa informação. A parte central da retina a gente chama de mácula. E a mácula é responsável pela nossa visão central, que é a nossa visão mais fina, nossa visão de detalhes. Vou ler alguma coisa, vou reconhecer um rosto, vou fazer atividades que precisam de mais nitidez, a gente usa a nossa visão central. A nossa visão periférica, ela ajuda no movimento de campo de visão, mas ela não tem a mesma nitidez. E é essa região que, infelizmente, vai entrar nesse processo degenerativo. E eu tenho tanto uma forma seca, quanto uma forma úmida. A forma seca ela é a forma mais frequente, que corresponde a 80% dos casos, e é uma forma mais leve, mais branda, em que eu tenho uma atrofia progressiva dessa região central da mácula, com a formação das drusas, que são os depósitos de lipídios, restos celulares, e que a gente normalmente acompanha o paciente e faz um tratamento mais com a suplementação de vitaminas. Hoje existem novos tratamentos que estão surgindo também. E a forma mais agressiva, que é a forma úmida ou exudativa ou neovascular.
que eu tenha formação de vasos anormais, que vão, infelizmente, levar a sangramentos e uma fibrose muito rápida dessa região. E se o paciente não fizer o tratamento a tempo, ele acaba perdendo muito rápido a visão central, o que impacta muito na qualidade de vida dessas pessoas. E hoje, o principal tratamento para a DMRI úmida são as injeções intravítreas de anti-angiogênico ou anti-VEGF. E a gente tem diferentes medicações e diferentes ciclos de tratamento. Deixa eu te fazer uma Claro. pergunta. Quando você fala em injeção intravítrea, explica pra gente também o que é essa injeção intravítrea. A injeção, o nome assusta mais do que ela realmente é, Rogério. Normalmente eu falo isso para os pacientes, né? Nossa, injeção no olho. Então a pessoa já assusta, muitas vezes não querem nem fazer o tratamento por conta do nome. Mas ele é um procedimento extremamente seguro e eficaz. Então a gente faz ele em ambientes controlados e sim, a gente vai injetar o medicamento dentro do olho do paciente. Mas o paciente vai ter uma anestesia local, alguns pacientes podem ou não ter uma sedação, dependendo de caso para caso, e nesse ambiente controlado a gente vai colocar um aparelho para deixar o olhinho do paciente aberto, então não tenha medo, se eu piscar, se acontecer alguma coisa, vai injetar no lugar errado, não, pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, e a gente faz a aplicação dessa injeção que a maior parte dos pacientes falam que realmente é indolor, porque é um processo muito rápido, e é uma agulha mais fina que a agulha de insulina, né? Então, um procedimento bastante rápido e eficaz, que a gente coloca o medicamento dentro do olho, da cavidade vítrea do paciente, para ele realmente tratar a região que importa, que é a mácula. E com ela, a gente consegue realmente estabilizar muitos casos, melhorar a visão e, em alguns casos, reduzir a progressão da doença, que para uma doença degenerativa já é um resultado muito, muito positivo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Indo no mesmo, né, falando ainda de mácula, tem o edema macular diabético. Aí a gente acaba pegando um outro público. A DMRI é a principal causa de cegueira irreversível na população idosa. O edema macular diabético, hoje eu vou atingir um público, uma população mais jovem, então a população economicamente ativa. Então os pacientes são um pouco diferentes, né? Mas o que é o edema macular diabético? O diabetes é uma doença, infelizmente, vascular. Então, a hiperglicemia, o excesso de açúcar no sangue, ele vai lesionar os vasinhos do corpo todo, principalmente capilares mais delicados, como terminação nervosa, nossos rins e nossa retina. Então, por os vasinhos estarem danificados, vai começar a vazar o líquido de dentro dele. E aí vai começar a inchar os tecidos ao redor. E esse tecido, se for a mácula, eu vou ter o edema macular diabético, que é o inchaço da parte central da retina. E o paciente vai ter sintomas muito parecidos no DMRI. E nesse edema macular diabético, o tratamento hoje, ele também é feito com as injeções intravítreas de anti-angiogênico. Antigamente a gente usava muito laser, mas depois do advento das injeções, a gente consegue melhores resultados visuais com as injeções. Então, se a gente for ver as duas doenças, elas atingem a mesma região, que é a mácula. Então, os pacientes vão ter um embaçamento da visão central, manchas no centro da visão, eles começam a ter uma distorção da imagem, que a gente chama de metamorfopsia. Então, ao invés de ele ver uma linha reta, a linha fica toda torta. E a visão central ficando cada vez mais embaçada, vai dificultando na leitura, reconhecer rostos, atividades do dia a dia, cozinhar, dirigir, isso que vai impactando muito a vida dos pacientes. E aí me vem até uma pergunta, Cecília, qual que é o perfil dos pacientes que acabam procurando bengala verde? Perfeito, a gente tem alguns perfis, né? DMRI é um perfil muito específico, até já conversei isso com a Tati anteriormente, né? Da especificidade da queixa das pessoas com DMRI, porque a gente tem uma dupla condição de vulnerabilidade ali. A gente tem a deficiência visual acarretada pelo DMRI e o envelhecimento. Então, são pessoas que reclamam muito do isolamento, da privação, da falta de apoio familiar, da falta de atividade como elas tinham antigamente, da sensação de incapacidade ou da sensação de que elas são um peso para a família, que elas estão ali só para serem cuidadas ou algo do gênero. E normalmente eram pessoas muito ativas, que estão envelhecendo e que têm que lidar com o envelhecimento em si. Adicionado a isso vem a DMRI. E aí esse paciente tem uma grande dificuldade em distinguir o que é efeito do envelhecimento e aconteceria independentemente dele ter ou não uma DMRI e o que é efeito da DMRI.
E muitas vezes eles, sem compreender isso, vão ficando muito deprimidos, muito ansiosos, sem perspectiva de futuro. Nem sempre, mesmo que tenham pessoas disponíveis ali para cuidar, eles vão se sentir bem, eles vão se sentir confortáveis com esse cuidado. Eles têm também um processo, que até você estava aí comentando, né, sobre as possibilidades de tratamento para alguns tipos de DMRI. Eles têm muito essa questão de querer entender como é o tratamento, até onde o tratamento vai, o quanto esse tratamento pode ajudá-los ou não. E a gente percebe que muitos deles não são educados efetivamente sobre o tratamento, né? Muitos têm aí, conseguem ter apoio, né, de instituições que ensinam sobre, mas tem alguns que não, e eles ficam muito perdidos sobre: mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não entendo o porquê. Então tem várias variáveis aí muito presentes nas pessoas com DMRI. Já na pessoa com edema macular diabético, eu acho que é um pouco diferente, porque são pessoas mais novas, na maioria das vezes, que têm muito mais vida ativa e que não têm essa dificuldade de compreensão se aquela questão é do envelhecimento ou é da perda visual. E são pessoas que ainda estão produzindo. Então elas ficam muito receosas sobre como eu vou trabalhar sem ler direito. Como eu vou trabalhar sem reconhecer rosto e sem as pessoas acharem que eu sou metida no ambiente de trabalho? Como eu vou me locomover numa cidade, por exemplo, como São Paulo, se eu não consigo mais dirigir? Ou estou com muita dificuldade e estou na dúvida se eu paro ou não. Então, são dúvidas muito mais do dia a dia de quem está trabalhando e de quem precisa fazer entregas e de quem, às vezes, dependia muito da visão para continuar a vida. E aí, a vontade de procurar uma reabilitação, de procurar uma forma de solução para aquilo é muito alta. Então, assim, desde uma reabilitação visual, né, tentar usar a visão residual, tanto de um possível tratamento, quanto de uma reabilitação mais ampla, pensando em tecnologia assistiva, que é a tecnologia para pessoa com deficiência e como isso pode ajudá-la. Então, são pessoas que estão com essa pressa, essa vontade de procurar alguma coisa, querem a solução, porque elas têm que responder, elas têm que trabalhar, elas não querem perder o emprego. Então, assim, tem N questões aí voltadas a esse público, que a gente percebe que são muito específicas, e a gente vê o quanto que doenças de mácula são muito diferentes das demais, por essa questão de ser a visão que a gente usa grande parte do tempo. Né, para trabalhar é visão central, né? Então, se você não tem visão central, você está perdido, né? Não que perder as outras visões também não seja complexo, não é isso? Mas, assim, o trabalho da maior parte da população é usando a visão central. Quando você a perde, você fica totalmente sem saber o que fazer e sem uma ideia de que é possível viver e se adaptar, né? Porque as pessoas não têm essa consciência de que existe adaptação, ou que existe tratamento nesses casos para diminuir a progressão da doença de alguma forma. Então, é uma situação bem complexa, muitas variáveis. É legal o teu comentário, porque esse impacto na visão central, ele impede a pessoa de trabalhar e vai impedir ela de funcionar socialmente em diversos aspectos, né? Então, seja para, que nem a gente está fazendo aqui, fazer uma leitura, ver televisão, poder reconhecer o rosto das pessoas, né? Então tem um impacto muito grande. Isso. Fazer um PowerPoint, dar uma aula, né? Às vezes você trabalha numa empresa, você quer mostrar ali que o trabalho que você fez, você não tá lendo o próprio PowerPoint que você fez, você não consegue ler, né? E aí você fica, meu Deus, como eu vou apresentar todos aqueles dados, gráficos? Então, a visão central é muito utilizada, né? Sim. Faz muita diferença, qualquer nível de acuidade visual na visão central faz uma diferença gritante para a pessoa, né? Se a gente for ver, a gente está usando a visão central o tempo inteiro. A gente que não percebe, mas é a visão que realmente vai conseguir dar detalhe pra gente, igual você falou, ver um PowerPoint, pegar o celular, né? Assim, você acordou, pegou o celular, o que você vai usar? Visão central. Então, mesmo que você tenha uma pequena perda de um campo periférico menor, você vê que o impacto é menor. Sim. Exatamente como a Cecília falou. Sim. Nossa, muito interessante, Cecília. Agora, uma coisa me chamou, antes da gente seguir com o nosso roteiro, tem uma coisa que me chamou a atenção da tua resposta, Ceci, que você falou que muitas vezes o paciente parece não ter a consciência, quando eles vão procurar vocês, desse caráter crônico da doença. Isso. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. As pessoas têm muito pouca consciência sobre o que é saúde ocular e o que são doenças oculares, não só as doenças que a gente está tratando aqui.
E mesmo essas doenças mais comuns, eles, quando têm, não entendem o que está acontecendo com eles. Eles procuram algumas informações na internet, tem algumas que já existem, que são de qualidade, mas tem muitas que não são exatamente o que a pessoa está procurando, ou que a pessoa não consegue compreender pela forma que está escrito ali, e a pessoa vai ficando perdida. Nesse processo de estar perdida, no entendimento de que a doença é crônica, no entendimento de que ela precisa, ou que ela até pode fazer algum tipo de tratamento, ela procura a associação de pacientes ou o Bengala Verde. É nesse momento, a pessoa vem assim, oi, eu quero entender minha doença, oi, tem tratamento, o que eu posso fazer? É normal piorar desse jeito, ou eu tenho que ficar preocupado? Isso é do esperado, né, pelo progredir da doença ou não? Então, assim, é nesta hora que os pacientes procuram Bengala Verde, porque eles querem educação, eles querem aprender o que eles não sabem o que eles têm. E o médico, muitas vezes, não explica com o detalhamento que eles querem ter, porque é algo que está acontecendo com eles. Porque, é claro, evidentemente, o médico, né, precisa atender um monte de gente, tá com tem 1 milhão de coisas para fazer e tal. Ele explica ali o que a pessoa tem, mas ele não dá uma super aula de não sei quantas horas, porque se ele fosse fazer isso com todo paciente, ia ser um paciente por dia. Sim. E a pessoa quer o detalhe. Então, a pessoa foi no médico, beleza, o médico explicou, ela vem e pergunta. E aí ela quer uma explicação detalhada. Um ponto que eu fico pensando também é o momento que o paciente precisa receber aquela informação. E às vezes não é naquele momento do consultório que ele acabou de receber o diagnóstico. É verdade. Porque por mais boa vontade que o médico tenha para explicar, talvez, e é uma coisa que eu vejo muito nos pacientes, de um bloqueio total de informações naquele momento, como se a pessoa não estivesse escutando absolutamente nada. Consegue absorver. E aí ele precisa de um tempo para, às vezes até de negação da doença, para depois poder buscar informações, e aí esses diversos meios, um deles é a associação de pacientes. Então eu vejo um pouco disso, e eu também não sei se você tem essa percepção, Ceci, mas uma coisa que eu vejo é o perfil do paciente com DMRI e do MD é muito diferente, porque o paciente de diabetes, geralmente de diabetes tipo 1, que é um paciente que já tem aquela doença crônica de base há muito tempo, já sabe como navegar num ambiente em que ele sempre precisou controlar algo, sabe buscar mais rápido os caminhos. Então, ele sabe buscar, ele quer discutir com o médico o tratamento, e aí a gente vai escutar um pouquinho da doutora se isso faz sentido. Ele quer entender, ele quer discutir, ele quer buscar opções terapêuticas. É diferente, às vezes, do DMRI, de uma pessoa que talvez nunca teve uma doença de base assim, muito importante que precisou tratar e que sabe como navegar nesse ambiente, né? Faz sentido para você? Não, total. Isso que você tá falando é perfeito, Tati. Assim, primeiro ponto é que ter uma doença sistêmica como diabetes faz aos poucos, né, no convívio com a própria doença que a pessoa tem, aquela pessoa ir se informando, ir compreendendo o que acontece. Ela vai vivendo e experienciando uma doença crônica, que é diferente de uma pessoa com DMRI, que às vezes realmente nunca teve algo crônico. Então, a pessoa com DMRI, ela vem mais crua de informação. A pessoa com diabetes, não. Porque ela já tem outras condições, ela às vezes já faz outros tratamentos, ela já tem outras limitações ali nas atividades do dia a dia. Então, ela está mais até preparada para lidar com essa relação médico-paciente, para entender quando ela está disponível para ouvir, para saber questionar. Porque o que acontece, eu acho, quando você vai na consulta, é que não só muitas vezes você não está preparado para entender. Então, como você mesmo disse, por mais que o médico queira explicar da melhor forma, o paciente não ouve, né? Eu já vi, assim, o médico explicando, eu estava na sala, uma semana depois eu converso com o paciente fala, não me falaram isso. E eu sei que falaram, porque eu ouvi, entendeu? Então, tem isso de não ouvir, né? Do emocional não estar equilibrado para a pessoa conseguir ouvir. E tem também uma questão do quanto aquela pessoa tem educação médica. Porque quando uma pessoa tem uma doença crônica ao longo do tempo, ela vai entendendo sobre. Quando ela não tem, ela não entende. E aí ela vai procurar associação com mais frequência até, porque ela quer explicações e ela quer essa educação com profundidade. Ela quer se tornar especialista da própria doença. Por aí. Isso é muito importante, na verdade, Ceci, porque é igual... Quando a gente dá o diagnóstico, muitas vezes o paciente, ele tem uma negação
e realmente ele não quer ouvir, não quer entender, e é natural, né? Um diagnóstico ele vem com um peso muito grande muitas vezes, e muitas das vezes a gente tentando explicar, esse bloqueio faz com que o paciente também não consiga compreender tão bem. Então, ter a associação que vai trazer informação de qualidade para ele, isso também vai ajudar muito na hora dele aderir ao tratamento, dele buscar ajuda, dele buscar outros auxílios, que muitas vezes, se ele ficar parado só nessa parte de negação e não ir buscar mais informação sobre a própria doença, ele vai evoluir muito rápido e, infelizmente, chegar num ponto que às vezes a gente não tem muito como ajudar. Então, por isso que é tão importante ter informações de qualidade fora dos consultórios também. Então, o consultório médico é uma área, uma região, um local muito importante para o paciente se informar. A gente precisa, sim, que os médicos falem a linguagem do paciente, que os pacientes entendam o que a gente está falando. Não adianta a gente falar uma linguagem super técnica, que só outro médico vai entender, mas que o paciente entenda, a família entenda, o cuidador entenda, para envolver todo mundo no processo, para que a gente consiga também trazer melhor tratamento para aquele paciente. E a gente não perder o time da doença, né? As doenças de retina, de mácula, têm um tempo muito precioso, vamos dizer assim. A gente perde aquele começo de tratamento, muitas vezes o que a gente vai conseguir de resultado visual depois é muito mais baixo. O impacto no longo prazo vai ser importante, né? Às vezes o paciente vai voltar quando a visão já estiver muito ruim. E como a gente consegue muitas vezes estabilizar a doença, melhorar um pouquinho, eu poderia ter melhorado lá aquele primeiro contato, quando ele estava ainda levando o susto do diagnóstico. Então, por isso que eu acho que também a gente precisa melhorar essa relação médico-paciente nesse fator da explicação, de buscar informação, de passar informação e envolver não só o paciente, mas a família, o cuidador, quem está junto com ele, para que a gente consiga, né, melhores adesões também. Perfeito, concordo super, eu acho que é bem por aí mesmo. É um trabalho em equipe, né? A pessoa não está sozinha, ela está com cuidadores ou com familiares, e eles têm que entender e estarem motivados para o tratamento, porque senão também não acontece, né? É um conjunto aí de trabalho, né? Uma equipe, vamos dizer assim, né? Sim. Isso aí. Muito bem. Bom, a gente falou bastante sobre informações, né? Eu acho que esse acesso às informações, e a gente vai voltar nesse tema das informações logo mais, a gente vai tratar disso também. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar um pouco sobre o que a gente tratou também bastante, sobre esse caráter crônico da doença, né? O principal impacto disso é que a gente está falando de doenças que não têm cura. Então, com as tecnologias atuais, com as terapias disponíveis, vamos falar só do que está disponível hoje para o paciente, a gente não pode falar em cura dessas doenças. Então, doutora Patrícia, Paty, a gente tem um desafio grande aí, né? Em como que a gente considera quando a doença está controlada, até onde eu trato. Então, na tua experiência com os pacientes, como que você faz essa definição do que é controle de doença? Essa definição de controle, Rô, realmente, ele não existe um padrão existe um termo definitivo, isso é controle para todos os médicos, vai ser igual. Esse exame vai definir, essa DMRI está controlada. Então, a gente considera que ela é multifatorial. A gente vai avaliar o paciente como um todo. Então, a gente vai avaliar desde a parte funcional, então, a acuidade visual do paciente. Se a visão dele está estável ou pequenas variações, até teve alguma melhora, a gente considera, pela acuidade visual na tabela na escala de Snellen, que está estável. Se a gente teve uma perda de visão, o paciente caiu 2 linhas na tabela de Snellen. Então, aquela tabelinha, quando você vai no oftalmo, 2 linhas para cima de visão, ele não consegue mais ver. Essa que você está falando é quando a gente senta na cadeira do oftalmologista e tem as letrinhas para você ler. Sim, é isso daí, seu Que aí vocês colocam aquele óculos esquisito na gente, né? É essa daí. Eu adoro aquele exame, esse tá melhor, tá pior. Então, se a gente perde 2 linhas de visão. Então, você vê, fui lá na tabelinha do Detran, tinha aquela letrinha pequenininha lá embaixo e tem aquela letra grande lá em cima. Então, antes ele chegava na pequenininha, agora ele não chega mais. Entendi. Ele perdeu 2 linhas. Entendi. 2 linhas a gente considera, sim, que houve um avanço da doença e que essa doença não está controlada. Tá? Então, uma das partes está a parte funcional. A outra vai ser a parte anatômica. Então, a gente vai olhar no exame clínico. Fundo de olho, o paciente tem um novo sangramento. Então, o paciente com DMRI úmida, a gente faz o fundo de olho e vê que tem um novo sangramento. Esse também é um sinal de atividade. Então, lá, quando você está com o seu oftalmo, ele fez o exame e viu que teve realmente um novo sangramento. Ou um exame que a gente usa muito e que realmente é o exame que a gente mais solicita para os pacientes, que é o OCT.
Tá. Tomografia de coerência óptica. Nossa, mas você vai ficar fazendo tomografia o tempo inteiro, não tem radiação? Não tem radiação. É um exame que não é invasivo, rápido, indolor. Então, assim, o paciente não vai sofrer nada com isso. Ele só usa luz infravermelho, então não tem nenhum impacto na saúde do paciente. E eu consigo ver como se fosse um corte histológico. Então, assim, é um exame que eu vejo todas as camadinhas da retina, e se eu tenho líquido, o líquido dentro da retina, ele é um sinal de atividade tanto no edema macular diabético quanto no DMRI. Existem hoje alguns ensaios, estudos que mostram que pequenas quantidades de líquido não são mais consideradas como um sinal de atividade se o paciente mantém uma boa visão. Por isso que eu falo que não existe um padrão definido, né? Varia muito pela experiência de cada um, por cada paciente, como que é a resposta. Cada paciente também responde diferente. Alguns têm uma resposta anatômica muito boa e a visão não melhora. Outros melhoram muito a visão mesmo com líquido residual. Por isso que tem essas variações. E também, que é muito importante, é o que o paciente sente. Sim. Se o paciente relata pra gente, minha visão tá piorando. O que eu conseguia ler antes, não consigo mais. A palavra cruzada que eu fazia, já não consigo. Então, esse relato do paciente de que a visão não está igual antes, a gente também presta muita atenção, porque pode sim ser um sinal que a doença tem atividade e que está piorando. Até de reduzir intervalo de consulta, de exame, para caso tenha algum sinal outro de atividade, a gente já voltar ao tratamento, Rogério. Então, assim, não existe um padrão definido, totalmente, a todos os oftalmos vão seguir igual, não. Então, cada retinólogo, com sua experiência clínica com seus pacientes, vão definir, mas basicamente baseado na visão do paciente, na acuidade visual medida, na própria percepção dele e nos exames clínicos, tanto de fundo de olho, quanto de tomografia, para a gente ver se a gente tem um controle da doença, se ela está estável ou não. Vocês sabem que até quando eu fiz a primeira vez o meu exame de OCT, eu nem soube o que eu estava fazendo, assim, é tão tranquilo, é tão rápido mesmo fazer esse exame, que de fato, assim, é muito tranquilo. Eu tenho essa experiência pessoal de ter feito, tive uma necessidade pontual na época, fiz, felizmente estava tudo bem, e nem soube mesmo assim que fiz. Então, de fato, é um exame muito tranquilo. Mas você comentou, Paty, que então a gente tem duas formas de mensurar isso de modo muito objetivo, né, que é pela acuidade visual e por essa avaliação desse exame tomográfico, né, que a gente está falando um pouquinho sobre ele, e alguns sinais, de certa maneira, mais subjetivos, como a percepção do paciente com relação à acuidade visual. Que outras percepções o paciente normalmente relata para você também, além das letras que ele lê ou não lê? Coisas que ele não consegue mais fazer no dia a dia. Tá. Conseguia dirigir muito bem, não consigo mais. Cozinhar, não consigo. Poxa, cozinhava sempre, não consigo. Tenho dificuldade agora na cozinha. Então, essas pequenas, mas que são grandes, né? Grandes alterações no dia a dia. Isso traz um impacto muito grande na vida deles também, igual a Ceci falou, né? Muitos acabam se isolando, né? Por conta dessa limitação visual que eles vão se encontrando e que vai piorando, eles vão deixando de fazer as coisas. Então eu deixei de dirigir, então eu deixo de cozinhar, então eu deixo de sair, eu deixo de encontrar minhas amigas, ou no clube que ela ia, que ele frequentava, por conta das dificuldades que ele vai encontrando. E isso ele vai relatando na consulta também. Então, eu conseguia fazer essas atividades, não consigo mais. Então, esse pra gente já é um sinal de alerta, com certeza que algo está piorando. Então, os exames são muito importantes, com certeza, mas ouvir o paciente, ouvir o que está acontecendo no dia a dia dele, na rotina dele, é fundamental. E talvez até juntando isso que você falou com o que a Ceci trouxe agora há pouco no paciente com DMRI, né, que é um paciente mais velho, é um paciente muitas vezes mais sozinho. Com certeza você deve perceber isso também, ele talvez parecer mais triste, mais deprimido, não querendo falar tanto. A parte até emocional, depressão, ansiedade, a gente vê muito frequente nesses pacientes, infelizmente, principalmente quando eles vão perdendo a visão de forma mais acentuada e que vai limitando mais o dia a dia, que eles vão ficando mais dependentes. Perder a autonomia, eles vão ficando querendo até desistir de tratar, vamos dizer assim. Eu tô fazendo as aplicações, eu tô vindo aqui no retorno, tô fazendo o exame toda hora,
mas minha visão tá piorando. Tá piorando mais devagar, mas tá piorando. Então, aquela percepção de que não tá adiantando nada. Só tô dando trabalho, aquela sensação de culpa, de meu filho tá faltando trabalho porque tem que me trazer aqui e não tá funcionando. Então, por isso que eu acho que a parte de acolhimento do paciente, de conversa com ele, com a família, e explicar realmente qual que é o objetivo do tratamento e os resultados a longo prazo são muito importantes, porque senão muitos acabam desistindo no meio do caminho por conta dessas outras questões. Tô dando trabalho, não tá funcionando, tô perdendo minha visão, vai ficando mais deprimido, então tem a questão emocional também, dele não querer mais sair de casa, de, meio que cheguei no meu fim. E isso é muito impactante, Sem né? dúvida. Então, aí você me deu um bom gancho, aliás, você me deu um excelente gancho para fazer uma pergunta também com relação a isso para você, Ceci. Então, pensando vocês na associação de pacientes, vocês que estão lá conversando com esses pacientes, provavelmente todos os dias, vocês devem receber algum contato como esse. Sim. Seja no início do tratamento ou ao longo do tratamento, que é isso que a Paty comentou aqui com a gente, né? O quanto que você vê e você percebe de fato isso acontecendo? Então, o paciente relatando para vocês, olha, eu não estou tendo melhora, será que eu devo continuar? Você percebe isso, que isso acontece nas conversas de vocês também? Muito. Aí, assim, é muito específico da DMRI, mas acontece também no edema macular diabético, principalmente para essas pessoas que podem fazer algum tipo de tratamento. O que acontece é o seguinte, para mim tem 3 pilares principais. Equilíbrio emocional, educação sobre a própria condição, conhecimento e relação médico-paciente. Tá. Então, assim, se a pessoa não está bem, se ela não acredita mais na vida, se ela não tem mais autoestima, se ela está isolada socialmente, se ela está deprimida, se ela não quer sair de casa, se ela não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, ela não vai pensar em tratamento, chega uma hora. Porque ela tá tão desgostosa, tá tão desesperançosa, muitas vezes não está amparada, que ela, pra que me tratar? Assim, começa a ficar algo muito distante dela, mesmo que exista a possibilidade de tratamento. Então, se a gente precisa primeiro cuidar disso, tratar essa parte psicológica que a gente trata. Aí vem uma parte de educação. Essa pessoa precisa saber sobre a doença. Como ela funciona, por que funciona, o que acontece, o que é esperado, o que não é esperado, qual tratamento existe, qual a importância do tratamento, o que esperar ou não do tratamento. Porque se ela não tem todo esse conhecimento, quando ela deprime ou quando ela perde a qualidade de vida, ela não volta a atenção a algo que, se ela tivesse maior conhecimento de causa, ela voltaria a atenção dela com certeza. E ela precisa de uma boa relação médico-paciente. Uma relação em que o médico ouve o que o paciente está dizendo, acolhe a percepção do paciente e fala de uma maneira que o paciente compreende. Porque a partir do momento que aquele paciente se sentir acolhido, sentir que está sendo escutado, que o melhor vai estar sendo feito para ele, que estão levando a sério o que ele está dizendo, né? Que ele está sendo colocado no cuidado, vamos dizer assim, e que aquele médico está à disposição, ele volta para o médico para perguntar. Ele volta para o médico para se tratar. Às vezes ele até tá deprimido e ele vai no médico e fala assim, olha, Paty, putz, eu parei de enxergar isso, parei de enxergar aquilo, tô fazendo tratamento com você, para mim tá melhorando um pouco. É isso mesmo? É isso que eu tenho que esperar? Que benefícios que eu tenho? A pessoa vai até o médico. Entendeu? Mas dá um retorno, pelo menos, né? Não simplesmente fica com aquilo e... Isso. Então, esses 3 pontos precisam ser trabalhados. Isso é super frequente. A gente fala que a gente acaba virando, não terapeuta, né? Com certeza a gente não é. Mas muitos pacientes são doenças crônicas, eles acabam muitas vezes voltando muito mais vezes, mas para conversar. Para entender o que está acontecendo. Não era a época do retorno, mas bateu aquela angústia, bateu aquela ansiedade, e eles voltam para conversar, para entender, e o exame é a última coisa. Para eles não importa. Eles só querem aquele acalento, aquele acolhimento de, não, é isso mesmo, tá dando tudo certo, e é assim que a gente vai seguir, e tá tudo bem. Ainda que esse tratamento, né, de DMRI, MD não tenha cura, acho que a gente está falando, né, sobre isso, que a percepção do paciente em relação à
a doença, a acuidade visual, tudo isso é muito importante para o paciente. E ele é muito importante para também gerar o engajamento do paciente no tratamento, né? Então, não adianta só um exame clínico, mas a percepção que o paciente tem no seu dia a dia, né? No reconhecimento facial que ele consegue fazer, na compra do supermercado, por exemplo, que ele consegue ir com autonomia, acho que isso faz total diferença será que eu volto ou será que eu não volto pro consultório, né? E aí, uma coisa que a gente percebe, uma tendência, doutora, é de pacientes cada vez mais ativos. Pacientes e cuidadores que não só compreendem a doença, mas sabem das opções terapêuticas e querem discutir no consultório as possibilidades, entender o que cabe melhor na sua rotina, e essa decisão compartilhada, eu queria um pouco que você trouxesse, assim, faz sentido? Isso tá acontecendo mesmo? Como que é isso? Não, perfeito, Tati. Igual você se colocou, né? O paciente vai no Bengala Verde, nas associações, para sair especialista da doença dele, para entender o que está acontecendo, o que tem de opção. Então, o paciente hoje ele é muito mais informado e os acompanhantes também, né? Então, assim, o cuidador ou quem está junto com ele, a família também. A parte da cuidade visual, que você falou no começo, é interessante porque por mais que você trate e mostre, não, o seu exame tá ótimo, mas ele não veja, melhora, é só um exame, é só uma folha, é só uma imagem no computador que eu não tô vendo melhora nenhuma na minha visão. Então, a melhora da cuidade visual é realmente o fator que mais engaja o paciente. Poxa, fiz o tratamento, fiz uma aplicação, minha visão melhorou, consegui voltar a ler, consegui voltar a fazer minhas atividades. Isso por si só já é um engajamento para ele vai aderir muito mais fácil. Normalmente no começo a gente tem uma melhora mais importante e depois a gente vai ter uma manutenção. Então por isso que às vezes nessa fase de manutenção, que às vezes o paciente se perde, o paciente começa a questionar, realmente eu preciso voltar, ficar fazendo exame toda hora, manter a aplicação, se minha visão já tá boa às vezes, ou se não tá melhorando mais, cheguei nesse ponto e estagnou. Então aí que entra realmente a informação, a conversa, a relação médico-paciente, de você explicar o porquê, qual é o objetivo do tratamento, qual é o resultado a longo, médio prazo. E com as informações que hoje já rodam, além do que ele consegue nos consultórios, muitas vezes o paciente já procurou outra opinião também. Então ele já vem com muita informação. Eu sei qual é a minha doença, eu sei o que eu tenho de possibilidade de tratamento hoje, eu sei as medicações que estão disponíveis, tempo de duração, o porquê que eu vou fazer essa medicação ou não, e às vezes até para um problema que não é dele, assim, eu tenho uma DMRC que eu queria fazer uma injeção. Aí você vai explicar para o paciente, não, que a gente tem diferentes tratamentos, existem 2 tipos diferentes de DMRI, então aí que entra também o papel do médico de explicar, de colocar realmente como é a doença, os tipos diferentes e quais os diferentes tratamentos. E é importante essa decisão compartilhada, né? Por quê? Não é mais um tratamento imposto. Então, você tem que tratar isso, ponto, acabou. Isso não existe, né? Você tem que realmente explicar para o paciente o que ele tem, quais são as possibilidades disponíveis de tratamento e unir o que eu tenho de melhor, de cientificamente falando, na parte médica, mas também a opinião e a decisão é do paciente. O tratamento é dele, ele é o protagonista da história dele. Então, explicar quais são os benefícios daquela medicação ou daquele tratamento em comparação com o outro, quais vão ser os próximos passos, quanto que eu vou espaçar mais. Então, você está confortável em espaçar agora, mas por que eu vou espaçar agora, doutora? Já fiz a dose de carregamento, as 3 injeções com intervalo mensal, e agora a gente já consegue ver uma estabilidade, o ACT não tem mais líquido, sua visão está estável, sua visão está boa. Então, nessa decisão compartilhada de compartilhar informação mesmo, os 2 ficam confortáveis. Então, agora a gente vai estender mais, mas sabendo que é um processo construído. A gente vai estender mais as aplicações, mas acompanhando de perto a sua resposta para que não volte a atividade e essa atividade piore mais sua visão. Sim. Então, acho que o paciente entendendo isso, ele também adere muito melhor. E o cuidador, o acompanhante também participando desse processo, ele é peça fundamental, porque muitas vezes é ele que vai levar na consulta, é ele que também vai conversar de novo com o paciente em casa. Então, por isso que eu acho que envolver todo mundo nessa decisão compartilhada é realmente hoje o caminho. E a gente precisa que os pacientes se informem, e por isso que as associações são tão importantes, e a conversa do médico,
a gente precisa de tempo e a gente precisa de uma linguagem acessível Sim, para que o paciente entenda e o paciente também participe de toda essa jornada. sem dúvida. Até um ponto que você trouxe, que eu acho que estamos falando, né? A gente falou bastante de informação, estamos até tocando de informação de novo agora. A gente escuta muito isso, que de maneira geral os pacientes vêm mais informados ao consultório, pelas informações que hoje estão publicamente disponíveis e pelo trabalho de associações como a própria Bengala Verde. Você percebe isso na tua realidade? Isso é verdade para o paciente oftalmológico também? Com certeza, Rô. Não são todos, claro, a gente não pode, né, generalizar, mas muitos pacientes já vêm muito informados. Então, assim, não é nem que, já sei o que eu tenho, qual é a minha doença, qual é o tratamento, mas eles já têm uma ideia. Então, assim, eles já sabem que tem uma alteração de retina, que eles precisam tratar, que existe tratamento com injeção, existe tratamento com vitamina, existe laser. Pelo menos uma ideia geral. Exato, muitas já vezes tem, não sabe exatamente o que ele precisa, o que ele tem, mas ele quer tratar. Entendi. Muitas vezes fala assim, não, mas eu quero fazer uma cirurgia, mas não cabe nesse caso. E aí cabe para o médico explicar, não, então nesse caso, uma cirurgia realmente, infelizmente, não traria nenhum resultado no momento, né? Então acho que essas explicações são muito importantes, mas com certeza o paciente hoje mudou. Entendi. Então o paciente não vem de uma forma que ele quer só um tratamento imposto. Você tem que tratar, você vai tomar esse medicamento, e é isso, sem explicação, sem informação. Ele quer entender o porquê e como que vai ser depois. Para saber até ele mesmo decidir se ele vai querer continuar ou não. E eu acho que isso é totalmente, realmente, a decisão dele e da família dele, né? Cada paciente vive uma história. Então é muito difícil a gente querer impor tratamentos que muitas vezes na parte de vida real para algumas pessoas são muito difíceis. Então, assim, fazer uma injeção todo mês, algumas realidades não cabe, né? Então a gente sempre tem que adaptar da melhor forma possível para a gente tratar aquele paciente com dignidade, com qualidade, com o melhor que a gente tem hoje na medicina, mas respeitando também o tempo dele. E você comentou um pouco sobre esse tratamento, né, composto por essas injeções dentro do olho ou as injeções intravítreas, que por vezes ele vai começar com essa dose de carregamento, dose de ataque, que são injeções mensais aí sequenciais, e depois a gente pode ter uma evolução desse tratamento ainda com injeções mensais. Então, a gente está falando aqui de um lado, do lado da DMRI, um paciente idoso, e do lado do edema macular diabético, um paciente diabético com outras comorbidades, que, como a Ceci comentou, tem uma vida ativa, é um paciente que trabalha, é um paciente que é muito ativo de maneira geral, né? E com impacto importante para a vida dele, essas doenças. E aí você imagina, Rogério, todo mês você tendo que fazer um procedimento, por mais seguro, pouco invasivo que ele seja, querendo ou não, traz um desconforto. Você tem que sair da sua casa, do seu trabalho, dos seus próprios compromissos. Muitas vezes não só sozinho, com mais uma pessoa que vai ter que te levar, que vai te acompanhar naquele dia. E todo mês, e por mais que seja um tratamento seguro, fica aquela, nossa, hoje eu vou tomar injeção no olho. E saber que todo mês eu vou ter que fazer aquilo, querendo ou não, também traz um impacto de dificilmente eu vou aderir a esse tratamento. Eu vou aderir por um tempo, e o que a gente via até nos estudos, que eles, no começo, quando tem uma melhora da visão, aderiu, ok, fez a dose às vezes nem termina a dose de carregamento, mas depois para. Já teve aquela melhora e depois segue a vida, porque ele não vai mais faltar no trabalho, o paciente diabético, ele não quer perder o emprego, ele tem os compromissos da família, ele tem vários outros médicos, né? A gente tá falando só do olho, mas é uma doença muito sistêmica, então ele não tá indo só no oftalmo. Então a gente tem que pensar e analisar o paciente como um todo. E aí, aumentar os intervalos das injeções com segurança, sem prejudicar a evolução da doença, esse é o cenário ideal. Né? A gente conseguir um controle com menos aplicações, sendo menos invasivo, o paciente vai aderir muito melhor e a gente consegue tratar o paciente sem invadir tanto a rotina dele, né? Pois é. E nesse cenário, Tati, de injeções frequentes, que é uma realidade ainda para boa parte dos pacientes, que outros impactos, que outras dificuldades que você vê no dia a dia e na jornada desse paciente também? A gente tem vários mecanismos na Roche para ouvir esses pacientes, né? Seja numa roda de conversa, seja no conselho de pacientes que a gente tem de oftalmologia na Roche. E a gente vê muito esse impacto
procedimento, no procedimento e pós. Então, assim, não é só no dia, né? Existe todo um nível de ansiedade antes do procedimento, tem a questão durante, que é toda uma reorganização familiar, de rotina, e o pós, que é lógico, é muito particular, é de pessoa para pessoa, mas tem pessoas que precisam de mais dias para se recuperar também, né? Então, e aí, imagina, né? Esse ciclo acontecendo todo mês, né? Então, a gente ouve muito isso dentro desses espaços, né, de pacientes na Roche. E aí, corroborando com essas questões, a gente também olha um pouco para os dados de literatura, que são importantes, né, para a gente entender quais são os estudos científicos que mostram esse impacto, né, olhando para a adesão do paciente. E é lógico que é difícil a gente correlacionar o número de injeções com a adesão do paciente, porque a adesão ela é multifatorial, existem, né, diversos impactos, né, que corroboram com a adesão ou não, né, desse paciente, mas muitos estudos sugerem que o número expressivo de injeções tem um impacto tão grande na rotina familiar que isso também pode realmente colaborar por uma falta de engajamento desse paciente, dessa família no tratamento. E a gente tem vários estudos nacionais e internacionais, a gente também tem pesquisas muito boas nacionais de associações de pacientes que olham para isso, mas estudos, por exemplo, internacionais que olham para esse paciente, tem um estudo que mostrou que 60% dos entrevistados falaram que o impacto é muito grande no seu trabalho. Porque ele precisa se ausentar, tem o exame, tem o procedimento, e isso gera sofrimento no paciente. Eles falaram exatamente esse termo. E para os pacientes que não trabalham mais, o comprometimento é muito grande no cuidador, no acompanhante, né? Então, por mais que trabalhe ou não, tem alguém ali que está se ausentando dos seus compromissos para estar ali, né? Então, quanto menos a gente consegue, né, gerar esse tipo de alteração na sua rotina, né, melhor. E um outro estudo também muito interessante que mostrou, que entrevistou 2.000 pacientes, que 65% dos pacientes abandonaram após melhora da acuidade visual. Então, o que também é super interessante para a gente pensar, e todos nós, né, como cada um com a sua função, com o seu papel, como a gente também é responsável por acolher e educar esse paciente. Então, nós, como figura de indústria, mas a classe médica, as associações de pacientes, todo mundo tem uma responsabilidade por esse paciente, para que ele entenda que não é porque a gente teve uma melhora no início que isso vai se perdurar, né? E a gente vê, infelizmente, muitos cenários de pessoas que perdem a visão ou tem uma progressão muito expressiva, né? E que, na verdade, o desfecho poderia ter sido outro, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, que a gente tem olhado. E aí, além do impacto, né, da mobilidade, da reorganização familiar, do trabalho, também tem um impacto socioemocional que a gente também estava falando já. E esse número é muito expressivo de pacientes com ansiedade e depressão, principalmente na parte da população com DMRI. Eu queria trazer muito a Cecília com esse olhar de como é essa correlação, né, da ansiedade e depressão para essas pessoas. Eu sei que você já trouxe um pouco, mas se a gente pudesse explorar um pouco mais esse tema, porque eu acho que é uma chave ali muito importante para a gente entender como cuidar mais desse ambiente, como acolher e comunicar melhor com essa pessoa que está tendo esse tipo de... que está tendo mais ansiedade, que está tendo mais índices de depressão, e assim, quais são as formas, né? Quais são os mecanismos que a gente pode adotar para esse paciente aderir melhor e até, consequentemente, ter um melhor desfecho clínico. Sim. Tudo que vocês estão falando é música para os meus ouvidos, porque exatamente, gente, a gente tem que olhar para o indivíduo por trás da doença, é uma pessoa, é um cuidado integral, existe saúde física e saúde emocional, relações sociais, existe o meio ambiente, isso são coisas que estão aí e têm que ser vistas, né? A partir do momento que a gente olha só o olho, a gente deixa de entender todo um contexto, né? Tem que ter um contexto do porquê a pessoa tá fazendo, porquê a pessoa tá ali,
que significa doença para ela, quem que está trazendo aquela pessoa, qual é a disponibilidade logística para, né, ser atendido, quais outras condições aquela pessoa tem, ela tem condições econômicas para o atendimento, onde ela vai conseguir esse atendimento. Então, quando a gente olha o indivíduo de maneira global, a gente faz um atendimento 1000 vezes mais personalizado, né, Paty? Porque não é só, vou pôr injeção porque essa retina precisa. Tratar só um olho, né? Você trata o paciente como um todo. Exato, Tá. sim. Esse paciente tem como vir sempre? Onde ele mora? Quem que vai trazer? Ele tem dinheiro para tudo isso? Ou ele não tem e eu tenho que encaminhar para um serviço público? Como que vai funcionar? São coisas que normalmente as pessoas não olham. Esse paciente se sente confortável fazendo? Porque se isso gerar ansiedade nele, será que a gente tem que fazer com tanta frequência? Qual é o custo e qual que é o benefício, né? Como avaliar esse tipo de coisa? E aí, muitas vezes, esses pacientes, Tati, eles não são vistos dessa forma que a gente está conversando aqui. E eles, por já serem idosos, como eu tinha comentado, e já estão numa vulnerabilidade social, das pessoas não valorizarem, não entenderem a importância que eles têm, a experiência de vida que eles têm, o quanto eles podem contribuir. Então, a gente vive em uma sociedade que acredita que para você ser útil, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que agregar, né, de alguma forma econômica, vamos dizer assim. E os idosos, eles estão no momento que eles já não fazem mais isso. Porque eles são aposentados. E a aposentadoria já não é vista como positiva. Então, tem esse primeiro ponto que já deixa esses idosos mais sensibilizados e mais propensos a quadros de ansiedade e depressão. Ansiedade porque eles não sabem qual vai ser o futuro deles e se eles vão ter apoio. E depressão porque eles lembram muito de um passado no qual eles eram ativos, valorizados, onde as pessoas procuravam eles, as pessoas queriam estar com eles não eram isolados. E aí adiciona uma doença como a DMRI, o paciente tem que lidar com a doença, com a falta de saúde, com o fato de ser crônico, exigir tratamento, estar com você todos os dias. Você tem que lidar com o incontrolável, que é, poxa, eu vou tratar, eu vou buscar um melhor atendimento, um melhor médico, mas eu não sei qual vai ser o final, porque ninguém sabe. E os seres humanos, eles têm essa tentativa constante de controlar todas as variáveis. O tempo todo. Todos nós, né? Todos nós. E aí, quando você fala assim, então, eu tô cuidando de você, eu vou tentar fazer, não progredir ou progredir mais devagar. Mas ninguém sabe o resultado final, né? Então, o médico não tem como prometer, evidentemente, e o paciente não tem como saber, ninguém sabe. E isso também gera uma questão para a pessoa. Porque a pessoa pensa assim, beleza, me adaptei ao fato de não dirigir mais. Mas será que daqui a pouco eu vou estar conseguindo cozinhar? Mas será que daqui a pouco eu vou estar conseguindo mexer no meu celular? Então a pessoa também fica nessa ansiedade do que vai acontecer no futuro, baseado no impacto da doença. Então a gente tem duas coisas aí. Uma parte, né, uma faixa etária que já sofre de ansiedade e depressão, e isso não é visto socialmente e cuidado. Então, acho que não é um problema só do indivíduo, é um problema macro, né? A gente deveria ter políticas de valorização aos idosos. Isso faria com que esses quadros de ansiedade e depressão diminuíssem muito. E, além disso, a gente tem a DMRI, né? E o quanto eles não têm serviços personalizados, na maioria das vezes, que olham para eles como pessoas. Né? Poxa, você também precisa de um atendimento psicológico, porque senão você não vai conseguir fazer o tratamento, você não vai conseguir tomar injeção. Você também precisa conhecer pessoas, às vezes, com a mesma condição, porque você precisa entender que você não é o único, tem formas de viver, né? Você, às vezes, precisa sim, se você tem uma doença já no estágio mais grave, fazer uma adaptação de celular, de computador, e você precisa aprender com o professor. E se você não olhar para tudo isso, você não vai conseguir. Né? Então, essas pessoas, elas precisam muito ser cuidadas e elas muitas vezes não são vistas socialmente. Então, é um problema do ponto de vista individual, mas principalmente do ponto de vista social. Muito legal. Bom, falamos bastante, né? A gente falou sobre desafios sociais, desafios financeiros,
desafios organizacionais. Nossa senhora, desafio não falta, acho que para a gestão aí de todo esse problema, dessas doenças, da jornada desses pacientes, né? E eu gosto de falar não de dificuldades, né? Como a gente falou de informação, mas da oportunidade também que a gente tem, como você bem colocou, né, Tati? Eu acho que como classe médica, como representantes dos pacientes e como indústria farmacêutica, de colaborar para essa melhor informação dos pacientes também. Sim. Então, com isso, a gente conclui aqui o nosso primeiro bloco, onde a gente falou muito sobre esses desafios e oportunidades. E no próximo bloco, então, pessoal, a gente vai falar mais sobre soluções e como realmente a gente pode aproveitar essas oportunidades para trazer aí melhores desfechos e uma melhor experiência para o paciente na sua jornada com DMRI e com edema macular diabético também. Até já já. Oi pessoal, estamos de volta, então aqui no nosso bate-papo sobre degeneração macular relacionada à idade e edema macular diabético, aonde aqui a gente já conversou bastante sobre oportunidades, desafios, dos pacientes portadores, então, dessas doenças, como que isso afeta a família, como isso que afeta cuidadores e por aí vai. Agora, nesse bloco, a gente vai conversar um pouco sobre soluções, né? Então, quais são as soluções possíveis? Gostamos, né, Tati? Quais são as soluções possíveis que a gente tem para esses pacientes também? E a gente comentou bastante sobre a informação, né, Tati? Anteriormente, sobre o quanto que esse paciente precisa ser educado de uma maneira mais eficaz. Conta um pouco pra gente como que a Roche, como que a gente tem atuado nesse sentido. A Roche, ela tem atuado dentro da oftalmologia de uma forma muito aberta a ouvir a comunidade de pacientes. E a gente fez isso desde o início, né? Desde o início dessa nossa jornada. E ouvindo muito esses pacientes, a gente também identificou uma necessidade não atendida, que era a falta de informação, a falta de ter espaços seguros em que ele pudesse ali absorver informação de qualidade, né? E aí, dentro desse contexto, a Roche, em colaboração com a Retina Internacional, criou a plataforma Visioners. E a plataforma Visioners, ela é além de uma plataforma que fala sobre doença. Assim, eu gosto de falar que essa é uma plataforma que fala de vida, né? Que ela fala não só do contexto da doença, para que o paciente entenda, né, o diagnóstico, mas ele também fala a partir ali da comunidade de pacientes que muito gentilmente abriu o seu espaço, abriu as suas casas para fazer depoimentos, para falar um pouco sobre o e agora, né? Que a gente sempre se pergunta, né? Agora eu recebi um diagnóstico. E agora? O que eu faço? Então, ali, o paciente, ele fala sobre o e agora. Então, recebi um diagnóstico, o que aconteceu com a minha vida? E ele traz reflexões para que a pessoa que está ouvindo também pense sobre isso no seu dia a dia, né? Tem também vários depoimentos de cuidadores e familiares. E aí, o familiar, por exemplo, fala sobre como respeitar a autonomia daquela pessoa que está perdendo a visão, mas também apoiando e ajudando. Então, qual que é o equilíbrio disso? Que é super difícil, né? E acho que é uma dinâmica que ali na casa da pessoa, com a família, é uma questão que não é falado, né? Quase como uma questão velada. Então, ali na plataforma, a gente também estimula esse tipo de conteúdo como é que o cuidador faz diante de uma doença que é progressiva e como que eles ajustam essa rotina e essa organização familiar. Então, e aí são pessoas de países diversos que estão falando sobre a mesma questão, né? Então, o que mostra também a riqueza apesar das diferenças sociais, culturais, a doença também tem uma presença muito forte de impactos que são comuns, né? São globais. Enfim, e aí a plataforma também, a gente fez, então é uma plataforma global. A gente fez o lançamento da plataforma aqui no Brasil em agosto de 2024. E depois de alguns meses com a plataforma aqui já no Brasil, eu recebi um contato de um paciente que ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, Tati, eu
peguei a plataforma e compartilhei com vários familiares. E tinha um familiar em específico que não falava comigo desde o meu diagnóstico, porque ele já não queria falar, ele evitava a conversa, não falava sobre a doença. E depois que ele consumiu algumas informações, alguns vídeos, a gente finalmente começou a conversar sobre isso. Então, assim, eu também acho muito que esse pode ser um canal de reconexões, porque não é só focado, centrado no paciente, mas é ali a rede, né? A gente está falando de família, a gente está falando de amigos. Então, de alguma forma, você acha que a plataforma ajudou a reconectar, então, essa família? Sim, a e essa é a sensibilizar, né, proposta. quem escutou A isso. proposta é que o Visioner seja tenha um olhar holístico, que a gente não fale só da doença, mas de tudo que está ao seu redor e como que a gente pode fazer esses pequenos ajustes de rota, quando necessário, para uma melhor qualidade de vida, né? Ô, Tati, uma pergunta. Você falou que a plataforma, o conteúdo foi elaborado em conjunto com a Retina Internacional. Sim. E a gente tem participação de pacientes brasileiros nessa plataforma? Nós temos um paciente, o Luiz, ele é um paciente que tem DMRI e ele foi muito bacana, porque ele abriu a casa dele, ele mostrou a rotina que ele tem dentro da sua casa e também todas as adaptações que ele fez na sua casa, que a gente conseguiu fazer essas gravações, está tudo ali na plataforma também. Então, ele é nosso representante aqui no Brasil. Que legal. E aí, assim, além da educação em saúde que a gente promove, eu acho que é super importante o apoio e o acolhimento, né, de associações de paciente, por exemplo. E aí eu queria que a Ceci trouxesse um pouco sobre os projetos que vocês fazem, né, a Roche vê muito valor em todos os trabalhos que vocês fazem, a gente apoia muito, né, esses projetos, e a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente quais são eles, o que acontece, como acontece. Claro, com certeza. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, a Roche pela oportunidade da gente estar mostrando aqui o nosso trabalho. O Bengala Verde ele é uma instituição que tem 2 objetivos principais. Então, conscientizar a população sobre a deficiência visual e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Qualquer pessoa com qualquer doença está e pode participar do nosso grupo. E a gente olha muito também para cuidadores, familiares, amigos, pessoas interessadas. A gente tem alguns eventos de conscientização, então corrida, podcast, que todo mundo tem acesso e pode entender um pouco sobre a deficiência visual. A gente tem alguns eventos médicos, que são eventos para trazer para a população com deficiência visual um conhecimento sobre as próprias doenças, para que eles estejam inteirados sobre sua própria condição e consigam ir nessa jornada de educação que a Roche está fazendo também. E a gente tem um outro olhar, que é o olhar para a qualidade de vida da própria pessoa. Então, nós temos grupos de psicoterapia para atender esse pessoal, a gente tem psicoterapia individual para quem precisa de um cuidado mais especializado e mais personalizado. A gente tem, para pessoas que já têm uma deficiência visual mais grave, aulas de orientação e mobilidade. Nós nos preocupamos muito com a falta de acesso dessas pessoas a serviços de reabilitação, né, que fazem com que elas se adaptem à condição delas. Então, nós fazemos tudo de maneira virtual. Bengala Verde é Brasil, então nosso objetivo é atingir qualquer pessoa em qualquer cidade. Então, todos os cursos são online. E a nossa orientação em mobilidade, ela é inovadora porque é o primeiro curso de orientação em mobilidade online. Então, as pessoas aprendem a se locomover com segurança, caso necessário, aprendem a utilização da bengala e fazem isso no virtual. A gente tem também cursos de tecnologia assistiva, que são cursos para que você aprenda a mexer no computador e no celular, sem enxergar também. Então, tem vários aplicativos, configurações que você pode fazer. A gente tem uma frente de apoio jurídico a essas pessoas, né, quando elas estão procurando tratamento ou quando algum direito delas não foi negado de alguma forma. E por último, a gente tem a parte que é a que eu mais gosto, pessoal, que é a parte de pesquisa, né, porque tudo que a gente precisa fazer com dado e tendo evidência de que está sendo feito de maneira adequada. Eu gosto muito de uma prática baseada em evidência. Então, a gente tem 2 pesquisas na frente aí. Uma primeira gigantesca, que nós estamos na coleta de dados já com mais de 500 respostas, que é entendendo a saúde emocional de pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. Legal.
A gente está com o apoio da ADEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos, e com o Instituto de Genética Ocular. A gente fez um questionário, esse questionário, ele tem algumas perguntas sociodemográficas, e tem um questionário validado e adaptado de ansiedade e depressão para avaliar essas pessoas dentro do questionário, como uma segunda etapa. O bacana é que a gente vai conseguir entender quanto tempo a pessoa tem um diagnóstico, há quanto tempo a pessoa vive aquela condição, se ela tem apoio, se ela trabalha ou é aposentada, se ela fez ou não reabilitação, em qual lugar do país ela está. E a gente vai correlacionar todas essas variáveis e muito mais com os graus de ansiedade e depressão. Então, será que fazer reabilitação melhora a condição daquele sujeito? Maravilhoso. Será que ser aposentado ou não ajuda na condição daquele sujeito? Será que a região e o acesso a serviços de saúde ajudam ou não na condição daquele sujeito? E nós vamos conseguir rastrear por doença. Então, a gente vai conseguir pegar só pacientes com DMRI, só pacientes com edema macular diabético, porque tem dentro da deficiência visual, como a gente já trouxe aqui, muitos perfis, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. E agora eu estou rascunhando, a gente já tem um estudo pronto sobre o efeito de um grupo de psicoterapia baseado numa linha que se chama terapia de aceitação e compromisso, para melhora da qualidade de vida, da saúde emocional, da aceitação e da flexibilidade psicológica de pessoas com distrofias hereditárias AIT. E agora a gente está partindo para mais 2 processos específicos, que eu estou criando no projeto, de modelos de psicoterapia em grupo para DMRI e para edema macular diabético. Então, pensando nessa população, em quais são as demandas específicas dessa população e criando dentro de uma prática baseada em evidência, como a gente pode fazer uma trajetória de cuidado para que essas pessoas melhorem a qualidade de vida e a saúde emocional delas. Então, esse é o nosso projeto queridinho, que está dando trabalho, mas a gente acredita que vai trazer muita melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. A gente está muito entusiasmado em tentar. A gente entende que o cuidado ele não é só medicamentoso, como vocês também entendem aqui, e a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham maior equilíbrio emocional para melhorar a vida delas, para melhorar o relacionamento com as pessoas, a interação social e até mesmo a manutenção do tratamento ou a busca pelo possível tratamento. Então, basicamente, são esses os nossos trabalhos. Só isso, né? Tudo isso. Sigam lá o Ombro Bengala Verde para saber mais. Eu espero que todos vocês gostem. Todos esses atendimentos são gratuitos para quem procura o serviço, tá, pessoal? A gente espera que vocês aproveitem muito e sempre coloquem feedbacks aí pra gente saber como melhorar. Muito obrigada. Incrível. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Cília. Obrigada. Eu acho que até parabéns mesmo aqui, porque são muitas atividades, é muito interessante ver não só o caráter assistencial, mas o que você ressaltou bastante, né? Também um foco em desenvolver ciência, em ter dados que possam ajudar talvez até a nortear a política pública, né? Até realmente dar subsídios diferentes para o próprio sistema de saúde do nosso país, né? Então, de verdade, parabéns, assim, é muito, muito legal ver esse trabalho, mas eu fiquei com uma curiosidade. Porque você falou assim, Bengala Verde, mas por que o nome Bengala Verde? Muito bem. O Bengala Verde surgiu, pessoal, de uma ideia, na verdade, de uma professora chamada Perla Maio, argentina, que é uma professora de orientação à mobilidade. E ela percebia que os argentinos sofriam muito por ter baixa visão. Grande parte da população tem baixa visão e não cegueira, né, das pessoas com deficiência visual. E essas pessoas são confundidas com falsas cegas, como se elas estivessem fingindo, querendo ter uma vantagem ou algo assim. E para completar, muitas delas têm uma deficiência invisível, então não aparente. E aí, poxa, você não usa uma bengala, ou você usa, mas é branca. Você aparenta enxergar. Algumas coisas você enxerga na conversa que você está tendo com alguém. A pessoa vai achar que você está de enrolação, né? Passando a perna. E aí ela criou essa ideia da bengala verde, verde de esperança, para distinguir a pessoa com a bengala branca da pessoa com a bengala verde, para que essas pessoas pudessem ser respeitadas e para que a população pudesse ter uma consciência sobre a deficiência visual e principalmente a baixa visão, que é a maioria da população mesmo. E aí a gente pediu autorização dela, evidentemente, trouxe essa ideia para o Brasil em 2014, conseguiu primeiro leis municipais sobre o tema, depois leis estaduais e ano passado uma lei federal, definindo esse instrumento como um instrumento de identificação
e orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual. Então, com muito orgulho, a gente conta isso e mostra o quão é importante esse processo de usar a bengala, de se tornar reconhecido, de fazer parte de um grupo e de mostrar para a sociedade que sim, nós existimos. Né? Tem a Paty pode até falar mais, mas tem 1 milhão de variações de visão que você pode ter ou não, até você não enxergar nada. Então, assim, baixa visão são muitos, né? Então, foi nesse sentido que a gente teve essa ideia. Eu achei bem interessante. Tem um paciente que falou exatamente isso. Quando ele realmente, não, vou usar a bengala verde, ele falou que a vida dele mudou, porque as pessoas passaram a respeitar ele. Então, achando que ele estava andando devagar na frente igual você falou, por malandragem, por querer algum benefício, demorando mais. Sim. E com a bengala realmente abriu a consciência das pessoas, né? De olhar para ele, de respeitar o espaço dele. E isso é muito, muito importante. E baixa visão realmente pega um espectro enorme, né? Então, cada paciente vai ter uma dificuldade específica, mas todos merecem respeito. E você vê uma coisa aparentemente simples, né? Sim. Mas que ajuda tanto. Faz toda a diferença. Só uma cor, né? Sim, pois é. Agora, Ceci, você sabe que assim, em outros podcasts, videocasts e tal, o pessoal deixa o contato, né, pro final, pro pessoal escutar até o final, ou acompanhar. A gente não vai fazer isso aqui. Então, se a gente tiver aqui algum paciente que está escutando a gente, quem está em contato com vocês, como que ele faz isso? Ele pode entrar em contato pelo @bengalaverde no Instagram. Lá, a gente tem número de telefone, tem atendimento ao público, vocês podem tirar suas dúvidas, entender aonde vocês podem se integrar, se tem fila ou não para participar de alguma coisa, quando são os próximos eventos. E lá você consegue entrar numa lista de transmissão de WhatsApp, que você fica informado sobre tudo que a gente está fazendo, você vê os podcasts sendo lançados, todo o trabalho que a gente faz, como, por exemplo, depois desse podcast, quando ele for ao ar, a gente vai compartilhar lá. Então, a gente tem ali uma lista de transmissões para vocês ficarem integrados sobre o mundo da deficiência visual. Essas são as formas de entrar em contato com a gente. Nós temos o nosso site também, que vocês podem dar uma lida, entender mais sobre o Bengala Verde e os trabalhos que a gente fornece, mas eu acho que principalmente hoje em dia as pessoas usam o Instagram, então é o @bengalaverde. Espero que vocês gostem do conteúdo. A gente tenta conscientizar ali a população sobre a nossa condição de deficiência visual. E a gente também tenta falar um pouquinho sobre a experiência de viver com isso, para que vocês se identifiquem, não se sintam os únicos e possam criar um senso de comunidade. Bom, e aí eu prometi que a gente não ia terminar depois da divulgação, né, de como que os pacientes contatam, então, a associação. Então vamos seguir aí, a gente falou bastante, né, do quanto a Bengala Verde pode auxiliar em diversas questões, como também o acolhimento dos pacientes, né. Mas esse acolhimento, Paty, começa com o médico, né, começa no consultório, começa no momento em que é dada a notícia para o paciente que ele é portador de alguma dessas doenças. Como que você faz isso no seu dia a dia e como que você vê que isso pode melhorar ainda de maneira geral? Ele é um diagnóstico tanto a degeneração macular relacionada à idade, quanto a edema macular diabético, ou seja, o diabetes já começou a atingir a sua retina. São 2 diagnósticos difíceis, né, do paciente ouvir, de você passar para o paciente também. Então, por isso que eu falo que é muito importante a forma que a gente vai passar esse recado para ele. Né, se vai passar o recado de uma forma que vai trazer mais esperança para ele ou que vai desanimar ele de vez. Então, tudo isso tem diferença. Quando o paciente recebe esse diagnóstico, ele já vai ter um bloqueio, ele já vai ter uma negação inicialmente, e não é uma coisa que ele gostaria de ouvir, né? Só que é importante que a gente explique. Então, normalmente, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é escutar ele. Então, é uma escuta ativa. O que está dificultando na vida dele, quais são as dificuldades, por que ele procurou ajuda, como é o estilo de vida dele, no que está impactando na família, no dia a dia. E aí, a gente vai entrando na doença e explica o que é a DMRI, quais são os tipos, tem tratamento, não tem tratamento, qual é a evolução. Curto, médio, longo prazo, e o que a gente tem disponível hoje para tratar, né? Então, hoje, a DMRI úmida, que é a forma mais agressiva, né? Que em pouco tempo o paciente pode, infelizmente, perder a visão central. Hoje a gente tem tratamentos que são realmente muito eficazes, principalmente nas fases iniciais.
Então, existe esperança. O paciente, ele pode melhorar a visão, ele pode ter uma visão funcional por muito tempo. Só que tem o ônus, que é as visitas frequentes, os exames frequentes, o tratamento com as injeções intravítreas, que a gente também pode espaçar. A gente tem medicações hoje que permitem espaçamentos maiores. Então, tudo isso eu tento abordar já logo no primeiro contato e também com o acompanhante. Porque muitas vezes o paciente ele não vem sozinho, Sim. ele já vem acompanhado com outra pessoa, um cuidador, um familiar, e ele também faz parte do processo. Mas sempre lembrando que ele é o acompanhante, o paciente que está lá, que precisa ouvir, que precisa ser tratado e que é o protagonista. O acompanhante, ele também precisa estar envolvido no processo porque ajuda muito, mas ele não é o fator principal. Então, essa parte de acolher logo no primeiro contato é muito importante. E muitas vezes o paciente vai sair cheio de dúvida. Sim. Então, ter um contato, um canal um pouco mais direto, o paciente voltar, tirar dúvidas, ter mais informações, as associações como a da Cecília, incrível, porque o paciente já vem mais informado, ele consegue informação de qualidade lá. Ele vem muitas vezes depois de um segundo contato, mesmo que, não, vou pensar primeiro, depois eu volto, ele já vem muito mais aberto, ele já vem entendendo melhor e querendo saber mais. Então, é importante a gente ter esse tempo e dar esse espaço para o paciente também, claro que ele não vai embora e não volte mais, mas dar esse espaço para ele também a digerir, né? Digerir o diagnóstico, entender o que está acontecendo e voltar. E esse acolhimento ele não começa só na cadeira do consultório, né? Ele começa desde o agendamento, da equipe estar informada também do que você trata e do que é mais urgente ou não. Você trocar um óculos, você tem uma doença de retina, o que eu posso esperar essa consulta e o que eu tenho que ter uma consulta um pouco mais rápido. Então, ter uma equipe alinhada e uma equipe que também saiba acolher essas pessoas, muitas já chegam com uma dificuldade visual. Então, algumas coisas que podem atrapalhar, que pode deixar o paciente mais desconfortável, também a gente tenta sempre evitar, né? O mínimo possível de desconforto na situação de alguém que já está fragilizado, acho que é o mais importante. Então, o acolhimento começa desde a recepção, desde o contato telefônico, até a hora que ele chega, a equipe técnica que vai fazer os primeiros exames, e então, no consultório com o médico, e principalmente, onde ele vai ter que tirar todas as dúvidas e entender o que está acontecendo. Sim, acho que você tocou um ponto muito importante, né? O acolhimento não é só por parte do médico, mas é toda a equipe de saúde, né, que está cuidando desse paciente. E, Paty, o que você acha que pode melhorar ainda mais? Onde você vê a oportunidade da gente proporcionar para o paciente uma melhor experiência, uma jornada menos desafiadora, digamos assim? Acho que muita coisa, Rô. Sim, acho que hoje a gente tem vários pontos, né, que a gente precisaria melhorar. Desde o acesso do paciente, nem todos os pacientes têm as mesmas condições, não só financeiras, mas até mobilidade, acesso, acompanhante. Então, muitos pacientes vão ter dificuldade de ter acesso ao médico. Eles já estão com dificuldade visual, mas não tem quem leve, mas não tem ajuda, não tem um apoio. Então, esse global, né, eu acho que é uma parte que a gente precisaria muito melhorar. As visitas frequentes, para a gente ver se a doença está controlada ou não, como a gente falou no bloco anterior, fazer o exame de ACT, fazer outros exames clínicos. Às vezes é difícil o paciente vir, então às vezes a gente tem alguma forma, o paciente mora em outra cidade, tem uma dificuldade de acesso, então exames à distância, como que funcionaria, como que a gente poderia manter um controle melhor à distância desses casos. Injeções menos frequentes, que mais pacientes tivessem acesso a tratamentos que a gente conseguisse espaçar mais. É muito difícil, mesmo para quem tem todas as condições, fazer uma injeção todo mês. É muito difícil. E nem todo mundo, às vezes, conhece, sabe, ou tem a oportunidade de conhecer alguns tratamentos que podem espaçar isso, né? Outras opções que poderiam melhorar. A cada 16 semanas, poxa, já muda muito, né? 4 semanas para 16, então isso já melhoraria muita coisa. Então, esse também é outro ponto do tratamento e melhorias em geral, né? Tanto de ter informação, canais de informação, que o paciente realmente conseguisse informação de qualidade, para que ele mantivesse a adesão ao tratamento, acho que isso é importante também.
E acho que acolhimento de todos, de toda a equipe, dos médicos, eu acho que isso ser difundido de uma forma mais global, que infelizmente a gente ainda encontra Sim, alguns pois é. serviços que acabam, é tudo muito rápido, né? Então, assim, o sistema de saúde, infelizmente, em alguns pontos, ele acaba pecando nisso. Consultas muito rápidas, às vezes pouco humanizadas, porque tem pouco tempo, né? Como que você vai explicar em 15 minutos para um paciente o que é a doença, quais são os tratamentos, quais são as opções, ouvir as dificuldades dele? Então, acho que isso ainda tem que melhorar muito. A Ceci até comentou no bloco anterior, né, que dependendo do caso, pode ser uma conversa de uma hora, Com certeza. para realmente endereçar todas aí as preocupações e dúvidas Com do certeza. paciente, o cuidador. E às vezes mais de uma conversa, né? Você tem a primeira conversa, 1 hora, 2 horas, depois ele vai voltar. E ele vai voltar com dúvida várias vezes. A doença gera uma ansiedade. Eu não sei se a doença está controlada, o paciente, né? Ele não sabe se a doença está controlada ou não está, se ele vai perder a visão. Então ele tem aquela ansiedade e a ansiedade de saber que ele está bem. Então ele vai querer voltar mais, ele vai querer tirar mais dúvidas e as dúvidas vão aparecendo. Igual a gente, né? A gente só lembra depois que saiu do médico. Nossa, esqueci de perguntar alguma coisa. E o paciente igual. E eu fico pensando, até pensando em soluções, né, que a Roche que tem de projetos, um ponto que você trouxe bem importante, doutora, que fala sobre o peso do acolhimento do médico e de todo o restante da equipe. Porque às vezes a gente coloca, né, o médico como o único e o principal fator do acolhimento e da adesão ou não do paciente, né, naquele tratamento, mas uma coisa que a gente percebe é que todo o serviço, e aí desde ali da entrada, da recepção, do acolhimento, de quem toma nota, todo mundo são peças essenciais para que a experiência daquele paciente naquela clínica, naquela jornada, seja o mais favorável possível para que ele volte, né? E aí na Roche a gente criou um projeto que a gente chama de Olhar 360, que é um projeto, vocês não conhecem, né? É um projeto que a gente trabalha com algumas clínicas, em que a gente faz essa sensibilização com todas as pessoas da clínica. Incrível. E que a gente fala sobre as doenças, a gente fala sobre quem são essas pessoas, porque parece óbvio, mas as pessoas ali no dia a dia, no automático, nem sabem muito bem o que ela está fazendo ali naquele trabalho, né? E aí a gente volta para esse senso de propósito. Onde você está nesse momento e quem são as pessoas que você atende. Então, a gente traz muito sobre isso. E a gente fala muito também nesse programa sobre a experiência do cliente, que é uma coisa tão óbvia para a gente no nosso dia a dia, quando a gente pensa em todos os serviços que a gente tem e como a gente adere ou não a um serviço, dependendo da experiência que a gente tem, porque na clínica é a mesma coisa. E se a gente está falando de um paciente crônico, que ele vai tratar por um período muito longo, a experiência dele precisa ser muito boa, de todos os elos ali, de todas as pessoas que passam por ele naquela jornada, né? Então a gente criou esse programa que não só educa essas pessoas e traz uma plataforma super bacana de educação continuada, mas também a gente trabalha na prática. Então a gente tem grupos de mentoria, que a gente mapeia a jornada, a gente olha para as principais barreiras, a gente pensa em quais são as etapas ali do paciente que precisa melhorar na clínica, e a gente quer ver cada vez mais dentro desse programa, além de ter cada vez mais clínicas que vão participar, né, desse programa, mas também que a gente consiga ver na prática essas soluções sendo implementadas e que no final das contas o que a gente quer é que o paciente ele seja impactado positivamente, né, dentro desse programa. Então a gente vê muito valor e eu acho que é muito disso que você trouxe, né, doutora, de que todo mundo precisa participar e todo mundo precisa entender quais são as urgências, aonde que eu priorizo, aonde eu não priorizo, quem é aquela pessoa que está ali sentada na recepção, se ela está com uma bengala verde, você precisa saber e você precisa identificar. Então, assim, são algumas coisas que a gente fala também no programa, né, que é importante a gente trazer para esse mundo todas as pessoas que estão ali trabalhando diretamente, né? Com certeza.
E são pessoas que estão trabalhando diretamente com um público específico. Sim. E a pessoa, ela quer ser vista como ela mesma, né? Uhum. Então, assim, e como é um tratamento crônico, como você falou, Tati, ele vai voltar muitas vezes. Então, muitos pacientes já são conhecidos pelo nome, o tratamento, quais são as dificuldades. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que o acolhimento começa, igual você falou, Tati, desde que ele chega na clínica, desde que ele marca a consulta, e que ele já sabe, e que quem está do outro lado da linha já sabe se é uma consulta que tem que ser um encaixe, uma urgência, ou que dá para esperar um tempo maior. Então, o paciente se sentir visto é a melhor coisa, porque aí sim ele volta e volta feliz e ele realmente adere ao tratamento e consegue, né, seguir um caminho um pouco mais leve, pelo menos. Sei. Uhum. E Paty, você comentou agora disso, né? Que me lembrei de uma conversa que eu tive com um colega teu, especialista em retina também, e que ele estava comentando, falou, olha, é muito comum a gente ficar com esses pacientes tanto tempo que a gente sabe de toda a vida dos pacientes, eles sabem da nossa, assim, sabe? Quantos filhos tem, quando o filho se forma, quando o filho casa, quando vira avô, e por aí vai, né? Então é um pouco do que a gente falou, é um paciente de fato que permanece nesse tratamento e no acompanhamento médico com vocês durante muito tempo, né? E aí a gente está falando de novos avanços, de novas oportunidades, de novos projetos que a gente vem implementando, tanto quanto indústria farmacêutica, quanto associação de pacientes. Como que você vê isso evoluindo no futuro? E aí eu trago não só apenas na questão do acompanhamento desse paciente, mas num ponto que a gente não falou aqui, que é a adesão ao tratamento. A gente falou, acho que falou um pouco por cima, o quanto que todas essas iniciativas podem impactar nesse ponto. A adesão, né? Que é a adesão do tratamento, gente? Adesão é o quanto o paciente permanece, né? Ele segue sendo acompanhado pelo especialista e passando pelos seus tratamentos e terapias como indicado pelo profissional médico. Então, falei, retomando a pergunta, né? Como que você vê, então, isso evoluindo para o futuro? Só voltando um pouquinho, é engraçado, né? A gente tem que separar muito relação médico-paciente, mas a gente acompanha tanto tempo esses pacientes que às vezes fica até difícil. Pois é. Então a gente sabe da vida inteira, a gente sofre junto, a gente recebe convite de festa de 15 Pois anos, não tem de jeito. casamento, para ser madrinha. Então, mas isso também é uma parte muito boa, né? É uma parte muito legal da profissão, porque você também acaba se envolvendo com as histórias, e é muito difícil chegar a um ponto que você separa isso, né? E você vai acompanhando, você vai seguindo, vai vendo a vida, entrou na faculdade, o filho, e vai vendo as conquistas, as dificuldades, e é muito bom. Mas voltando para a pergunta, o paciente aderir ao tratamento, ele não abandonar, ele seguir o tratamento, e não é só seguir o tratamento vindo nas consultas, fazendo os exames, é realmente, né? Muitas vezes mudando o estilo de vida. A gente falou muito do DMRI, mas tem o paciente com diabetes. O paciente com diabetes, ele também precisa de um acompanhamento global. Então, o controle da doença é muito importante no controle do edema macular diabético. Para ele manter o acompanhamento com o endócrino dele, ele fazer atividade física, controlar a alimentação, o paciente com DMRI, evitar tabagismo, atividade física, nutrição. Então, a gente fala do tratamento, mas é um tratamento como um todo, é o global. Então, a parte das injeções é realmente o tratamento em si, mas existe também os hábitos de vida que a gente também vai nessas consultas sempre lembrando e sempre apontando para eles. O acolhimento, ele vai trazer o paciente mais próximo de você? Com certeza. Então, o paciente ficando mais próximo de você, entendendo o que ele tem, entendendo qual é a evolução da doença, o que os possíveis tratamentos podem trazer, ele vai aderir muito melhor ao tratamento. Então, ele vai voltar, e se ele se sentir acolhido por você e por toda a equipe, também não adianta ele ser muito bem recebido na sua sala, mas é difícil de agendar a consulta. Na recepção, ele encontra 1 milhão de dificuldades. Já chega, já dá uma prancheta, alguma coisa para ele escrever. Ele já tem dificuldade de escrever, de ler, por conta da baixa de visão. Sim. Então, todos esses detalhes, eles importam. Ele não vai querer voltar naquele consultório. Ele vai perguntar, você atende alguma outra clínica? Então, toda essa experiência faz a diferença. Eu não consigo agendar a consulta, eu vou deixando a doença evoluir. Consegui agendar daqui a 3 meses. Então, esses 3 meses foram preciosos para esse paciente. E talvez, se ele conseguisse um agendamento antes, seria muito melhor o tratamento também.
E um outro Por isso- desfecho, né? Provavelmente. Com certeza, uma visão muito melhor. Por isso que esse acolhimento desde o começo até o médico e continuando vai fazer com que o paciente com certeza tenha uma adesão muito melhor. O que vai fazer o paciente ter uma adesão muito melhor também? Novos tratamentos que tragam mais conforto para ele. Então, em vez de eu fazer uma aplicação todo mês, se eu fizer uma aplicação que eu consiga espaçar mais, isso também vai melhorar a minha adesão. E como que eu vou chegar nesse ponto com o paciente? Com muita conversa. Então, se o paciente está estável, tem uma boa visão, não tem nenhum sinal de atividade e eu posso espaçar com novos medicamentos, por que não? Então, isso também vai ajudar na adesão do paciente ao tratamento. Então, com perspectivas futuras, eu vejo médicos e pacientes muito mais próximos. Isso é necessário, principalmente em doenças crônicas. Doenças crônicas não têm cura, então o paciente vai estar sempre junto com você. Então, eu preciso realmente que o paciente se sinta acolhido, e para ele conseguir seguir nesse tratamento e sabendo que é uma doença que vai evoluir, mesmo a gente tratando. Então, se ele não entender essa parte, ele vai abandonar o tratamento. E por isso que essa relação é tão importante. Se mais médicos estiverem mais próximos dos pacientes e usando mais medicações que consigam passar mais, a gente vai ter uma adesão melhor. E se eu tenho uma adesão melhor ao tratamento, eu tenho uma melhor visão. Bom, então, é isso que eu acho que é o ponto principal. Se eu começo a tratar cedo, e são doenças que são silenciosas no início, o paciente vai frequente no médico, diagnostico cedo a doença, começa a tratar cedo, eu mantenho uma melhor visão por mais tempo. Ele já vem quando está muito tarde. Infelizmente, a gente não consegue mais manter uma visão tão boa. Então, a gente começar a ter um diagnóstico mais precoce, com uma adesão boa, a gente vai ter pacientes com mais independência visual. Então, a minha perspectiva futura é essa, boa, e que a gente consiga que os pacientes e os médicos, né, principalmente também, tenham esse contato muito mais próximo de acolhimento e consigam fazer tratamentos que respeitem também a vida dos pacientes, espaçando mais, menos invasivos, vendo ele não só como um olho, né? Pois é. Como um todo. Sim, como um ser humano integral, né? Exato, que Até faz parte você de uma comentou isso, sociedade. até a Cecita me comentou isso agora há pouco, né? E você trouxe também, Paty, sobre novos tratamentos, né? E até falando aqui, enquanto, né, Tati Dossa, eu e você, representantes aqui da Roche, a gente, enquanto uma indústria farmacêutica, mas ultimamente uma casa de ciência, onde a gente também desenvolve novas terapias, mas a gente não está aqui só porque a gente desenvolve novas terapias, né? Sobre isso daria para falar. A gente tem 9 novas terapias potencialmente chegando ao mercado que a gente está desenvolvendo para 14 indicações diferentes. Então, com investimento em pesquisa clínica, inclusive no Brasil, muito alto. Mas, e a gente conversa isso, né, Tati, especialmente eu e você dentro lá da Roche também, o quanto que a gente é um ator de todo esse sistema. A gente não vende só caixinha, a gente é uma empresa que comercializa medicamentos, sim, mas que é um ator do sistema de saúde brasileiro. E a gente tem essa responsabilidade também de promover debates como esses, de buscar trazer mais informação, de buscar melhorar o letramento dos nossos pacientes. E nesse sentido que a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, nesse bate-papo aqui delicioso que a gente está tendo, porque ainda não acabou. E para encerrar, eu quero abrir para vocês, para os comentários finais de vocês. Então, Tati, alguma mensagem final que você queira deixar? Alguma observação final para o nosso público? Gente, eu fiquei muito feliz, na verdade, com essa conversa que a gente teve, porque eu acho que reforça muito também como a gente está na direção certa, sabe? E aí eu, no meu lugar, né, como Roche, o quanto a gente está realmente fazendo trabalhos que direcionem para essa necessidade que a gente enxerga de comum, que são as necessidades não atendidas dos nossos pacientes brasileiros. Então, eu tô bem, assim, esperançosa, sabe? E feliz dos trabalhos que a gente faz e com a certeza de que a gente está fazendo o melhor e que a gente vai proporcionar um impacto ali nos pacientes, nas famílias, né? Que talvez, assim, eu não consiga nem mensurar, assim, porque às vezes a gente no escritório fica distante, mas quando a gente começa a perceber o quanto cada ação que a gente faz pode gerar um impacto positivo na vida das pessoas e a gente se coloca nesse lugar, gente, é um impacto enorme, né? Então saio daqui super feliz, assim, com a certeza de que a gente está fazendo um trabalho muito bacana.
Que legal, que legal. Paty, por favor. Mesma coisa, assim, saber que a gente tem tantas pessoas trabalhando para o mesmo propósito, e o propósito principal é melhorar a vida das pessoas, isso é muito bom, porque a gente não está buscando só medicamento, tratamento, ver a doença, a gente está vendo a parte global, né? A gente está vendo o paciente como pessoa, como indivíduo de uma família, que faz parte de uma sociedade, que a gente tem que ver como um todo, não uma coisa isolada que a gente vai tratar de uma forma fria, vamos dizer assim. Então, quando a gente consegue unir ciência com toda essa parte humanizada, eu acho que esse é o caminho realmente para a gente ter um melhor tratamento, uma melhor visão e manter uma visão funcional para essas pessoas, que é o que vai melhorar realmente a qualidade de vida delas. Muito bom, muito bom. E Ceci, não dá para a gente terminar esse papo sem te escutar também na perspectiva não só de quem lidera uma associação de pacientes que está fazendo um trabalho tão legal como o teu, mas que também é paciente. Então, seu recado final para o nosso público, por favor. Bom, eu espero que essa mensagem chegue aí no pessoal de casa da maneira que tem que chegar, que vocês consigam compreender mais ainda sobre a doença de vocês, que vocês vejam o quanto que nós estamos trabalhando para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida e que vocês sejam educados sobre a condição de vocês. Eu acho que esse papo foi muito interessante, principalmente por esse ponto que a Paty levantou, né, do quão humanizado a gente está buscando a vida de vocês, o tratamento de vocês, o quanto a gente está tentando olhar para o indivíduo de forma global e o quanto a gente já está fazendo isso nessa mesa, né? Acho que os convidados que estão aqui representam isso. Vocês estão preocupados com a experiência do paciente, a Tati existe aqui para isso e faz isso muito bem. A Paty está aqui mostrando o quanto a medicina não é só o paciente sentado na cadeira, como existe uma equipe por trás, como todo mundo tem que estar trabalhando, como você tem que olhar N variáveis quando vai atender alguém. E eu, como paciente, estou sentada nessa mesa, a Roche apoia o Bengala Verde, dá a oportunidade para que nós consigamos fazer todos esses projetos que vocês estão ouvindo, dá a oportunidade da gente divulgar para que cheguem nas pessoas, para que vocês fiquem sabendo, para que saia do papel. Então, liderando o grupo, eu vejo o quanto faz diferença ter apoio de grandes instituições e mostrar o quanto é importante, sim, o nosso papel. Então, eu agradeço por estar aqui e agradeço como paciente, porque vocês estão ouvindo o que a gente está dizendo, vocês literalmente estão pensando nos dois lados, no médico e no paciente, até estamos uma de frente para a outra. Então, eu fico muito agradecida de poder ter tido essa conversa, da gente ter chegado em lugares assim que eu jamais pensei e da gente ver um futuro tão promissor, com tantas ideias em diferentes frentes. Acho que bom que estão vindo novos tratamentos e que bom que estão vindo novos tratamentos que não são medicamentosos, né? Então, muita coisa boa vem pela frente. A gente tem um objetivo e um propósito muito bem determinado, que é melhorar a vida de vocês e vamos atrás dele. Muito bom. É isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que, né, para mim foi um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Leve, gostoso, sim, informativo. Então, espero que para vocês aí de casa, ou não só de casa, né, quem está acompanhando a gente do trânsito, de casa, do trabalho, onde quer que seja, tenha sido também tão gostoso e tão informativo quanto foi aqui para mim. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.